Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor William, professor da Rede Estadual de São Paulo. Então galera, hoje eu vim com um assunto aí para a gente estudar chamado intertextualidade. Intertextualidade, para quem ainda não conhece, é o princípio segundo o qual um texto dialoga com outro texto. Ou seja, o que se é falado agora, com certeza já foi falado antes. O que eu estou dizendo é que nenhuma palavra é exatamente uma novidade, nenhum assunto é exatamente uma novidade. Nós estamos sempre ressignificando o que já foi falado anteriormente. E esse princípio se chama intertextualidade. Bom, nós vamos tratar desse assunto ao longo deste vídeo e aí eu espero que ao final você, caro amigo, cara amiga, consiga aí, vocês tenham uma noção de contextualizar o que significa intertextualidade e a competência aí de interpretar textos e criar texto tendo noção da intertextualidade. Bem, continuando então com o nosso assunto intertextualidade. Bom, gente, eu trouxe aqui algum respaldo teórico porque não é legal a gente falar as coisas sem ter um respaldo teórico da coisa toda, né, gente? Senão os meus argumentos aqui não serão assim tão bem convincente ou aceito, né, pelo público exigente que nós temos aí no nosso dia a dia. Bom, gente, é o seguinte, a definição de texto, né, em si só, eu verifiquei algumas fontes de internet, de livro e tal. Bom, texto, gente, é qualquer unidade que tenha sentidos, tá? Ele pode ser verbal, não verbal, como esses quadros que estão aqui. Você olha para as imagens e não tem nenhuma palavra ali, a não ser a assinatura de quem desenhou. Só isso. Mas, assim, ele é um texto considerado não verbal, mas as imagens, ela mostra, de alguma forma, alguma mensagem, algum significado. Então, ela é considerada um texto, né, galera? E no site Toda a Matéria, foi da onde eu tirei essa definição que eu achei a mais interessante. Bom, mas a intertextualidade no qual nós estamos falando, ela ocorre muito no nível da enunciação, ou seja, do nosso falar aí, das nossas mensagens de WhatsApp, são as coisas mais assim, corriqueiras do dia a dia, né? A enunciação, que é também aquele nível de interação social, né? Esses enunciados são textos, né? Tem sentidos, então aí em nível de diálogo, corpo a corpo, em nível de composição de música, de livros. O diálogo ele vem aí de gerações bem antigas. Por exemplo, você está aí o nosso grandioso William Shakespeare com seus grandiosos, com suas peças maravilhosas que ele compôs, e ela dialoga com a nossa geração aí tranquilamente. São assuntos que a gente debate e está em nosso dia a dia. Bom, então, gente, definição aí do nosso diálogo do dia a dia. Pessoal, todo o falar, o meu dizer, ele é muito mais externo do que interno, tá? A minha consciência individual, o meu eu, em conflito com a consciência social, tem ali um choque ali, um conflito. Eu sou atingido pelos textos externos e eu acabo reproduzindo, ressignificando de uma forma ou de outra, né? Bom, tá aqui, né? Bom, tá aqui. O que eu estou falando para vocês, eu tenho algum respaldo, com certeza. Tenho um respaldo muito interessante, que é de um filósofo, pesquisador da filosofia da linguagem, o Bakhtin. Bom, Bakhtin diz o seguinte: na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige a alguém. O que eu estou falando para vocês agora procedeu de alguém e vai se dirigir a alguém, né?
e ele vai ser ressignificado de uma forma ou de outra. O que você, caro amigo, cara amiga, fala, certamente, com certeza, veio de vozes do passado, procedeu de alguém, né? E aqui nós temos aqui mais embaixo, a situação social mais imediata e o meio social mais amplo determinam completamente, e por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a estrutura da enunciação. Bom, gente, a situação social mais imediata, né, gente? É o social que determina o que eu vou falar, né? A gente se concentra ali para falar alguma coisa e a gente e o interlocutor e receptor dialogando, trocando ideias, criando ali um significado, um texto que será certamente reproduzido, né, no futuro. E aqui, pessoal, voltando aí ao assunto primordial, que é a intertextualidade, na página 101 do livro de Bela-Sacote e Elias, nós temos a definição aqui propriamente dita de intertextualidade. Intertextualidade é definição. Todos nós já conhecemos o princípio segundo o qual todo texto remete sempre a outro ou a outros, constituindo-se como uma resposta ao que foi dito ou, em termos de potencialidade, ao que ainda será dito. Considerando que a intertextualidade encontra-se na base da constituição de todo e qualquer dizer. E aí, mais para frente, ela vai dizer o seguinte: se é comum aquele que produz um texto, algumas vezes, a não explicitação da fonte do texto citado, também é comum, outras vezes, a explicitação da fonte. Nesse caso, estamos diante da intertextualidade explícita. É muito mais natural a não explicitação, né, gente? Da fonte, da onde a gente está falando alguma coisa. Agora, a explicitação da fonte também ela é muito comum. Tá? Quando você está criando uma poesia, você está criando um relatório, criando um texto argumentativo, você certamente vai citar alguma fonte, algum exemplo de alguma coisa. Então isso se chama intertextualidade explícita, quando você cita a fonte, quando você dá uma pista de onde você tirou essa ideia ou esse argumento. Ok, galera? Bom, agora vamos passar agora para alguns exemplos de intertextualidade. Primeiramente no dia a dia, no que é mais comum, e depois em textos literários. Ok, galera? Vamos lá então? Um fenômeno social que ocasiona muitas produções textuais, as pandemias. Estas vão e vêm de tempos em tempos, retomando, ressignificando, reatualizando darwinismos naturais e sociais, determinando adaptações imediatas que impõem comportamentos adequados, como isolamentos sociais, higienização sanitária, quarentenas. Tais imposições são protagonizadas por líderes orientados por autoridades da área da saúde. No entanto, pandemias desconsideram lideranças sociais como representantes políticos, religiosos, midiáticos. Põe todos no mesmo nível, desfazendo hierarquias políticas e econômicas. Ela, a pandemia, é determinante nas gerações dos textos. Estes assumem um papel orientador geral. Textos e gêneros textuais se intertextualizam como vírus nas redes sociais, ambientes de trabalho, hospital, entre outros. Os textos e intertextos constituem-se como matéria orgânica das notícias verdadeiras e falsas, atuando como arenas de significados. O que se deve ter em mente, a exemplo de aprendizagem, é que não existiria textos, gêneros e intertextos sem os eventos do dia a dia. As cenas enunciativas objetivam representar, verbalizar os fatos no tempo e espaço. Para finalizar, uma última observação. Não podemos nos furtar de que
Eventos geram discursos, tanto quanto os discursos aos eventos. Então, fique ligado nos discursos e eventos do dia a dia, pessoal. Então, galera, pra gente falar sobre intertextualidade, eu peguei aqui um texto que a gente achou no grupo da família, em que diz o seguinte: mais um dia igual a lojas pernambucanas, só cama, mesa e banho. Se refere então, gente, ao fato de as pessoas terem que ficar em casa por imposição, por decreto do governo, né? E aí ele relacionou o fato de ter que ficar em casa aos slogans da loja pernambucana, cama, mesa e banho. Um outro exemplo, né, que também foi tirado do grupo da família, não vejo a hora de passar para o regime semiaberto. Mais uma referência ao fato de ter que ficar em casa por imposição e dando ali uma referência ao texto em que diz respeito ali ao sistema prisional, em que as pessoas por bom comportamento ela evoluem ao regime semiaberto. É para causar deboche, para causar riso. Água uma, água outra, água uma, água outra, água uma. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira. Lava uma.